Pergunta do eleitor: como funciona a função fiscalizadora do vereador? Olá, meu nome é Dino Freitas, meu número é o 20100 e este é o 16º vídeo de nossa jornada. Você pode acompanhar a playlist completa no meu canal no YouTube. Desde já, agradeço pelo apoio, pelo compartilhamento e pelo seu voto. A função de controle da Câmara de Vereadores está prevista na Constituição Federal de 88, em seu artigo 31. Isso significa que é responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar as contas públicas. A Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição da República a acompanhar a execução do orçamento do município e verificar a legalidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios que houverem. Isso significa que é responsabilidade do vereador fiscalizar, controlar as contas públicas. A Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição da República a acompanhar a execução do orçamento do município e verificar a legalidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo. É função do vereador avaliar permanentemente a gestão e as ações do prefeito. O campo de atuação dos vereadores na fiscalização dos recursos públicos pode contemplar uma série de atividades e áreas distintas, como patrimonial, recursos humanos, financeiro, operacional, contratações e orçamentário. Desse modo, a fiscalização a ser realizada pelos vereadores pode ocorrer em cada uma dessas áreas, contemplando, por exemplo, aspectos inerentes à gestão patrimonial, aos recursos humanos, às atividades financeiras, às questões orçamentárias, às contratações realizadas e aos resultados alcançados, ou aos próprios controles internos existentes. Impõe-se salientar que, embora em algumas situações possa demonstrar-se necessário ter conhecimentos técnicos sobre determinados assuntos, há diversos pontos cujo controle é bem menos complexo e que, por conseguinte, pode facilmente ser realizado, a exemplo da verificação entre a compatibilidade dos inventários da prefeitura e a existência física de um bem ou adequação dos controles do uso de veículos oficiais. Uma das tarefas que os vereadores podem desempenhar no uso da competência de sua competência fiscalizadora diz respeito ao exame dos mecanismos de controle da gestão presentes ou não no município. Trata-se de verificar se os mecanismos de controle dos recursos públicos utilizados pela prefeitura de fato existem e se funcionam adequadamente. Nesse sentido, entre outras coisas, a Câmara de Vereadores pode fiscalizar a existência de mecanismos de controle interno na prefeitura e se seu desempenho é satisfatório, isto é, se asseguram a observância às normas, leis, diretrizes, planos, regulamentos e procedimentos administrativos. A existência de uma unidade estruturada de controle interno na prefeitura que atue de forma independente e autônoma com o objetivo de fortalecer a gestão, avaliando no mínimo os seguintes aspectos: o cumprimento das metas previstas, a execução das ações de governo, a execução do orçamento, a gestão dos administradores públicos, as operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da prefeitura e a renúncia de receitas porventura efetivadas.
Se as decisões dos órgãos de controle interno e externo são respeitadas e se vem produzindo os resultados esperados em termos de prevenção ou correção de irregularidades, e se os órgãos municipais cumprem o dever de prestar contas, se o fluxo de decisões é transparente, muitos dos casos de corrupção ocorrem porque decisões são tomadas a portas fechadas, em processos obscuros, em que os critérios de decisão não são claros. Entre os aspectos que podem ser verificados pela Câmara de Vereadores, alguns são especialmente importantes. Existência na Prefeitura de um organograma que permita compreender facilmente as funções e atribuições de cada autoridade municipal. Dessa forma, para cada decisão tomada pela Prefeitura, é possível definir com clareza de quem é a responsabilidade. Existência de manuais, rotinas, procedimentos claramente determinados que considerem as funções de todos os setores da entidade. Se o princípio da segregação de funções está sendo observado. Em muitos casos, irregularidades ocorrem porque a mesma pessoa é responsável por todas as etapas de um procedimento, de um processo de decisão. O princípio de segregação de funções prevê a separação entre as funções de autorização, aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha cumulativamente essas etapas e atribuições. Desse princípio também decorre a necessidade do rodízio de funções, com vistas a reduzir e eliminar possibilidades de fraudes. Se existem mecanismos de transparência e de exercício do controle social por parte da população, transparência, acesso a informações e instrumentos de participação do cidadão são essenciais para a prevenção da corrupção e da má gestão pública. Entre os aspectos que o vereador pode e deve fiscalizar, destacam-se existências de mecanismos disponibilizados pela entidade a fim de permitir a participação de cidadãos e de segmentos sociais organizados no monitoramento, controle e fiscalização, de aplicação de recursos públicos, bem como no processo de avaliação dos resultados das ações governamentais. Atestar se foram instituídas legalmente as instâncias de participação popular, conforme determina a legislação aplicável. Comprovar a existência de mecanismos de transparência das ações governamentais. Atentar para o cumprimento da obrigação instituída no artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar 101 de 2000, o qual estabelece a publicação ampla e divulgação, inclusive em meio eletrônico, do relatório resumido da execução de orçamento e do relatório de gestão fiscal, bem como suas versões resumidas nos prazos estabelecidos. E se isso faz sentido para você, dê um joinha. Dê um joinha aí. Compartilhe o link. Coloca no Face. Envie para mais pessoas pelo WhatsApp. Só assim vamos conquistar um número de votos que eu possa ser a sua voz na Câmara. Desde já agradeço pelo seu apoio, pelo seu voto. Dino Freitas 2100. Obrigado.